A Justiça Federal anulou a decisão do Tribunal de Contas da União, que condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol ao pagamento de quase 3 milhões de reais. O valor era correspondente às passagens aéreas e diárias pagas pelo Ministério Público durante as operações da Lava Jato. Na sentença, o magistrado destacou que houve atropelos procedimentais, pré-julgamento e quebra de impessoalidade por parte do ministro Bruno Dantas, que teria agido de forma surpreendente em vários momentos do processo. E agora vamos falar ao vivo com o deputado eleito e ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Boa noite. Boa noite, deputado. O senhor me ouve? Boa noite, eu sou super bem. Vocês me escutam bem? Sim, muito obrigada por participar aqui do programa Oeste Sem Filtro, é um prazer conversar com o senhor. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, a Oeste, é uma honra e obrigado também por esse espaço, para a gente estar trazendo informações para as pessoas entenderem os absurdos que aconteceram nesse caso relacionado ao TCU e a perseguição que está acontecendo contra quem ousou combater a corrupção no país. Deputado, eu começo perguntando porque o senhor, na sua defesa, argumentou que a decisão do TCU tentou punir o senhor, enquanto políticos e empresários corruptos ainda não foram sequer julgados pelo tribunal em vários casos parados já há muitos anos, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, esse é um dos indicativos, é uma das evidências que apontam para a clara perseguição política que aconteceu. Enquanto os casos da Lava Jato, que a gente descobriu, investigou, comprovou, de desvios bilionários lá de 2014, 2015 e 2016, ainda não se encerraram no Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, aquele mesmo que estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, que é cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal ou na Advocacia Geral da União, o mesmo que é afiliado político de Renan Calheiros, ele tocou o processo contra nós da Lava Jato em coisa aí de 3, 4 meses, a toque de caixa, correndo, atropelando a área técnica e mais, contrariando todas as manifestações do pessoal técnico e concursado. Contrariou as manifestações do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Tribunal de Contas e 2 manifestações da área técnica do próprio Tribunal de Contas. Quem que foi, então, contra a Lava Jato? Quem foi contra a Lava Jato foram apenas os ministros que votaram contra a Lava Jato, que foram todos delatados na Lava Jato, além dessas alianças políticas que eles têm, que indicam que o que aconteceu em todo esse tempo foi uma grande política. Mais uma vez, contra todos os argumentos da área técnica. Gente, se não tem argumento técnico para condenar quem estava na Lava Jato, qual é a razão pela qual vamos condenar? A razão é política? É o que as evidências indicam. Guilherme Fiuza, a sua pergunta para o deputado eleito Deltan Dallagnol. Boa noite, procurador. O senhor se tornou, né, uma personalidade famosa por uma razão muito boa, né? O senhor contribuiu para uma ação sem precedentes de combate a criminosos abrigados na política. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte: nesse momento, o grupo, né, que a sua força-tarefa desmascarou está voltando ao poder após um processo eleitoral nebuloso, repleto de reticências, repleto de indícios de irregularidades que a autoridade eleitoral simplesmente se recusa a apreciar. E mais, parte para cima de quem aponta com métodos intimidatórios. O que o senhor acha dessa conjuntura? Guilherme, obrigado pela questão. Guilherme, eu estou extremamente frustrado, indignado com o fato de que alguém que foi condenado por existirem amplas provas de corrupção e de lavagem de dinheiro em 2 casos, em um dos casos condenado em 3 instâncias, em outro caso condenado em 2 instâncias, e ainda tinha um terceiro processo que as pessoas não conhecem tanto, mas que talvez fosse o mais grave de todos, que era um processo que apontava que dinheiro do Odebrecht foi para o Instituto Lula e dali foi usado para comprar o apartamento de São Bernardo do Campo, do lado onde Lula morava, e que ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento, o que é um caso escandaloso. Então essa pessoa foi colocada na posição de presidente da República. Por várias ações isso me indigna, porque, em primeiro lugar, pessoas que praticam crimes têm que ser afastados de posições relevantes políticas e não inseridos em posições políticas relevantes. Em segundo lugar, isso gera uma percepção das pessoas de que o crime compensa no Brasil, a corrupção compensa.
Se você quiser roubar pouco, você vai ser punido, mas se você roubar muito, você pode acabar presidente da República, numa alta posição da República. Em terceiro lugar, isso passa um exemplo péssimo para os nossos filhos. E o exemplo tem um poder de arrastar as pessoas. Então, eu tenho uma série de preocupações em relação a isso. Eu tenho uma preocupação não só por causa do passado, mas porque o que a gente viu agora, desde a posse, foi que já no discurso da vitória de Lula, ele estava do lado de um deputado petista, cujo assessor foi encontrado aí com $100 mil, $100 mil na cueca, e ele estava lá do lado, ou seja, se perdeu a vergonha da corrupção ou da aparência da corrupção. E aí no gabinete de crise, agora no gabinete de crise não, no gabinete de transição, na equipe de transição, a gente tem lá 67 investigados, delatados, então eu tenho uma em relação ao momento presente, em relação ao futuro. Guilherme, eu tenho caminhado ao longo dos últimos tempos bastante preocupado e determinado a fazer tudo que tiver ao meu alcance, uma vez entrando no Congresso Nacional, para resistir a retrocessos morais e retrocessos econômicos que a gente também está vendo agora por meio dessa PEC da transição, que pode nos colocar aí no caminho da Argentina. Alguns já têm chamado de PEC da Argentina, sobre a qual vocês estavam falando há pouco tempo. Agora, 18h29. Ana Paula Henkel, sua pergunta para o deputado eleito Deltan Dallagnol. Boa noite, procurador, agora deputado eleito. Parabéns pela eleição. Obrigada por estar aqui com a gente. Só gostaria de repetir, se o senhor me permite, quem é Bruno Dantas, né, para a nossa audiência. É afiliado político de Renan Calheiros, inclusive Renan Calheiros esteve na posse do Bruno Dantas no TCU em 2014, mencionado também em delações da própria Lava Jato, não é isso, deputado? E ele esteve no jantar, naquele jantar de comemoração pela saída, pela soltura de Lula da cadeia em dezembro de 2021. Não custa nada a gente repetir. Quem gostaria de condenar o senhor a devolver 2,8 milhões de reais, né? Como o Augusto muito bem coloca aqui, é o faroeste à brasileira, os mocinhos tendo que pagar pelos desmandos dos bandidos. E eu gostaria de perguntar ao senhor, deputado, diante de tantos desmandos e absurdos inconstitucionais por parte daquela corte que deveria ser apenas constitucional, é a pergunta que todo brasileiro hoje está fazendo, né? Quem vai salvar a nossa Constituição no Brasil, se hoje temos um Congresso também que está bem quieto? Paulo, eu queria começar somando alguns pontos que você colocou, dizendo que um absurdo imenso dessa perseguição que o TCU fez foi o fato de que, quando eles me colocaram para cobrar de mim esses valores, todo mundo de dentro do Tribunal de Contas, o pessoal da área técnica, todo mundo achou um absurdo. Por quê? Porque eu não ganhei nenhuma das diárias e passagens que estão lá sendo cobradas. Foram outros procuradores para virem a Curitiba trabalhar, os maiores especialistas do país, para fazer a Lava Jato funcionar, o que era autorizado em lei. E mais, eu não era o ordenador de despesas. Eu não era quem mandava pagar, quem deferia, quem opinava. Eu sequer pedia aquelas diárias, eu não atuava nem no processo de pedido. E quando alguém vai ser responsabilizado por alguma despesa pública, ou é quem recebeu, ou é quem manda pagar. Eu não tinha nada a ver com o peixe, eu simplesmente estava na força-tarefa na função de coordenador da atividade fim. Daí a surpresa, e isso escancara com que foi conduzido esse processo, nas palavras do juiz, absolutamente ilegal. E eu postei agora no meu Instagram, para quem quiser conferir, a minha frase favorita. Basta entrar lá, arrastar o meu último post para o lado, e eu coloquei a frase favorita do juiz nessa decisão que derrubou esse procedimento do Tribunal de Contas da União. Bom, a gente vive um momento hoje muito difícil, um momento em que a gente vê um ativismo judicial, Ana Paula, que você mencionou, e mais, um abuso de poder judicial em muitos casos. A gente tem, quando a gente olha para o Supremo, para o TSE, a gente tem 3 problemas. O primeiro problema é segurança jurídica, não vou abordar para ser mais objetivo. Segundo problema de ativismo judicial, que pode ser majoritário ou contra-majoritário, também a gente não vai conversar sobre isso agora para ser mais objetivo. E o terceiro problema de abusos, quando o Supremo, quando os juízes ultrapassam a letra da lei, rasgam a Constituição, rasgam a lei, que é um problema. Como que a gente pode tratar esse problema? Bom, quando a gente quem é o órgão responsável dentro do nosso balanço de poderes por controlar, para atuar em face de possíveis excessos, é o Senado Federal, ou então
o Congresso ele pode mudar a situação no médio e longo prazo por meio das mudanças de leis. O que pode ser feito? Muita coisa pode ser feita. Primeiro, pode-se estabelecer mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, pode-se limitar o número de casos que os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam. Vejam que a Suprema Corte Brasileira julga praticamente o Brasil, ela julga 100 mil casos por ano, quando uma Suprema Corte equivalente, a Suprema Corte norte-americana, julga cerca de 100 casos por ano, com uma disparidade imensa. Além disso, nós podemos esperar também que o Congresso Nacional ele atue pontualmente quando se discorda de decisões do Supremo Tribunal Federal para mudar a Constituição, mudar a lei. Então, por exemplo, o Supremo vai e proíbe a prisão em segunda instância, o Congresso ele pode mudar a lei, mudar o texto constitucional e restabelecer a prisão em segunda instância. Sem falar da atuação do Congresso, a gente pode também olhar um pouquinho para a cadeira do presidente da República. Infelizmente, agora eu não posso esperar isso, mas eu espero que os futuros presidentes possam escolher bons ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, infelizmente, a gente tem aí nomes sendo cotados, como o nome de Cristiano Zanin para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ainda aquele pessoal do Clube da Impunidade que fez o jantar em homenagem a Lula, dizendo que se o crime já aconteceu, para que punir? Eu tenho receio que volte a cultura da bandidolatria aplicada por Lula nos seus mandatos, por Dilma, que chegou a perdoar 2/3 da pena de homicidas. Não estou nem falando de corrupto. Corrupto foi 80%. Mas homicidas, eles chegaram a perdoar no decreto de indulto natalino 2/3 da pena. Então, em resumo, hoje a gente precisa equilibrar de novo esse checks and balances aí dos poderes por meio de uma atuação do Senado Federal ou do Congresso Nacional como um todo, ou ainda, pensando no médio e longo prazo, por meio de presidentes da República que escolham melhores do Supremo Tribunal Federal, segundo critérios técnicos. Agora a pergunta é de Augusto Nunes. É um prazer conversar com você, deputado. Sempre um prazer. Eu queria saber o seguinte, deputado, os procuradores certamente percebem, os que continuam na ativa, certamente percebem que o sistema acusatório brasileiro vem sendo destruído por intromissões de ministros do Supremo, como, sobretudo, o Alexandre de Moraes, e até pelo TCU, que agora acha que pode se meter em assuntos desse tipo. Por que não reagem com mais veemência os procuradores, que são os mais prejudicados por isso? Augusto, prazer estar com você é sempre meu, viu? Augusto, o procurador da República ele tem um poder muito restrito. Quem tem poder maior é o procurador-geral da República, que processa autoridades com foro privilegiado, né? Que tem poderes para investigar crimes praticados por pessoas que estão lá em Brasília. Então, ele tem um poder maior. Agora, os procuradores, para baixo, o clima que eu vejo hoje na instituição é um clima de medo, é um clima de receio. Então, você vê hoje uma perseguição de quem praticou corrupção ou quem é aliado de quem praticou corrupção, segundo as acusações, né, segundo as denúncias, as condenações, você vê reagindo essas pessoas que continuam com poder ou que recuperaram seu poder, você vê elas reagindo contra os procuradores que atuaram no combate à corrupção, buscando punição, buscando impor pesadas multas, ressarcimentos, e você vê um clima dentro das instituições, do Judiciário, do Ministério Público, um clima de medo. É o mesmo clima de medo que entrou dentro da Polícia Federal, que entrou dentro da Receita Federal. Auditores da Receita Federal, por exemplo, começaram investigações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Investigações que seguiram critérios objetivos, investigações legítimas. E não só sobre os ministros do Supremo, sobre um grande número de outras autoridades, eram cerca de 100 autoridades. E o que aconteceu? Numa canetada, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, mandou parar as investigações. Gente, isso aqui não tem nada a ver com fake news, isso aqui não tem nada a ver com atos antidemocráticos, isso tem a ver com investigações legítimas, instauradas com critérios objetivos por auditores da Receita contra as famílias de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, famílias dos ministros Gilmar Mendes e Toffoli. E o ministro Alexandre de Moraes mandou, numa ordem, parar as investigações. Gente, primeiro, o Supremo não tem poder para isso. Não é da competência do Supremo Tribunal Federal fazer isso. Quem poderia fazer isso, eventualmente, seria um juiz de primeira instância, se os ministros e as suas famílias entrassem com uma petição, com um pedido, por meio de um advogado, o juiz ia apreciar, ia ver se tem razão e ia mandar. Mas não, foi uma canetada, mandando um ofício, uma carta, o que o Supremo, que dá um passo para fora das 4 linhas do campo, o que é algo que não deveria ter acontecido, e
manda parar essa investigação e mais, afasta os auditores da Receita, Augusto. Afasta os auditores da Receita. E imagina o clima que entra, então, na Receita Federal e qual é o receio que os outros auditores vão ter quando mexerem com alguém poderoso. Isso cria um clima de que existem castas no Brasil, existe uma aristocracia, pessoas que estão acima da lei, que são ininvestigáveis, o que é extremamente não saudável. Então, hoje, a impressão que eu tenho é que os procuradores da República, de primeira instância, de segunda instância, ou eles sentem que eles são impotentes para mudar essa realidade, porque eles não têm os poderes, por exemplo, do Procurador-Geral da República, ou eles, então, estão com medo, com receio, como o mesmo receio que invadiu várias carreiras públicas diante de tudo que está acontecendo. E nós conversamos ao vivo com o deputado federal eleito, Deltan Dallagnol. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado por essa abertura para trazer informações e esclarecimentos sobre essa atuação da Justiça que barrou aquele procedimento absurdo do Tribunal de Contas contra a Lava Jato. O que eu queria encerrar dizendo é que a gente precisa ficar alerta, porque esse tipo de retaliação e perseguição não acabou por aí. Existem outras iniciativas e com o governo do PT isso pode aumentar em volume e intensidade e a gente vai seguir contando com o apoio dos brasileiros para a gente recuperar e construir um país mais justo, mais próspero e melhor. Para a gente resistir a retrocessos e empurrar avanços a partir do Congresso Nacional. Lembrando que a força de pessoas que vão atuar no Congresso Nacional nessa direção é a força que vem de vocês, sociedade brasileira. Então eu queria convidar todo mundo para nos seguir nas redes sociais, para nos acompanhar, para que a gente possa estar trabalhando juntos, assim como a imprensa livre, assim como bons jornalistas independentes têm atuado. Muito obrigado, um grande abraço a todos.